Então, nesse vídeo eu vou estar resolvendo essa questão da FUVEST, que é considerada por muitos uma das questões mais difíceis que já caiu, muito por conta de um imaginário que se criou com os cursinhos, né, que eles apresentaram soluções com um elemento de combinatória que se chama permutação caótica, que não é um elemento que está no repertório de um estudante que vai prestar FUVEST. Se fosse no ITA, se fosse no IME, seria aceitável você mostrar esse tipo de solução, só porque isso realmente é uma coisa que nós estudamos nas turmas ITA, nas turmas IME, nas turmas militares como um todo, mas não é algo que faz parte do repertório de uma pessoa que está estudando para a FUVEST. Não é no repertório de livros de matemática convencionais, como por exemplo o Fundamentos de Matemática Elementar do IESE. Não, ele nem vai comentar, pelo que eu me lembro aqui no livro. Então, é, é- o que adianta você dar uma solução que não é a solução que as pessoas conseguiriam fazer na hora da prova, né? Então, sei lá, e quem leu esse problema e se dedicou meio segundo a refletir sobre o problema, percebe que esse problema não foi desenhado para ser. Tudo bem, se você colocar a fórmula lá da permutação caótica, ele sai com uma fórmula, mas assim, é, eu tenho certeza que esse problema não foi pensado com esse intuito. Dá para você resolver ele com o princípio fundamental da contagem, que é o que eu vou fazer, uma das maneiras que eu vou fazer nesse vídeo, e que é uma ferramenta elementar. É, e muito menos também você enumerar todos os 24 casos possíveis, igual teve cursinho que fez, tipo, quem que vai fazer isso na hora da prova? Então, eu acho que também demanda um pouco de bom senso, né, de quem escreve essas correções, de se colocar, né, no lugar do aluno, do que adianta você fazer uma solução enumerando os 24 casos e você ter tempo, né, para fazer isso, sendo que no vestibular você não tem esse tempo todo nem o espaço para fazer. Então, pouco de bom senso às vezes é. Então, por essas e outras, essa questão ficou com esse mito, né, de que é muito difícil e tal. Eu vou tentar quebrar um pouco desse paradigma, tá? Então vamos lá, eu leio o enunciado. Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana brincam entre si de amigo secreto. Cada nome é escrito em um pedaço de papel que é colocado em uma urna, e cada participante retira um deles ao acaso. A probabilidade de que nenhum retire o próprio nome é. O que caracteriza uma permutação caótica é isso, nenhum elemento permanecer na posição inicial. Então por isso que eles deram essa solução com permutação caótica. Tá. Mas eu prometi que eu vou fazer sem essa primeira solução, e a segunda, terceira, daí eu faço com, e explico, né? Porque não é só jogar fórmula, eu também tenho que explicar o porquê que eu estou usando aquilo e da onde que aquilo vem, qual que é a ideia que está por trás, para aquilo se tornar reutilizável em outras questões, né? Não adianta eu jogar fórmula aqui, pronto. Se aparecer de novo essa ideia, você não vai conseguir replicar, a não ser que seja muito tosca, né? Então vamos lá. Eu tenho 4 pessoas, né, que vão retirar os nomes. Por uma questão de simetria do problema e por uma questão de ilustração também, eu vou usar nomes aqui, tá? Então vamos supor, apenas a título de ilustração, não vai perder a generalidade do problema fazer isso. Vamos supor que a Cláudia comece, tá? Cláudia. Então aqui ela vai ter o nome dela para tirar, do Rodrigo, da Ana e do Paulo, tá? Então ela tem 3 nomes de 4 para retirar. Então a probabilidade vai ser o quê? 3 de 4, tá? Digamos que ela retira o nome do Rodrigo, tá? Então o Rodrigo foi retirado o nome.
E daí o Rodrigo seja o segundo, sem perda de generalidade, o Rodrigo seja o segundo a escolher. Então vai ficar Cláudia, Ana, Paulo. Percebe que o segundo a escolher, tendo, tendo tido o nome retirado antes, ele pode escolher qualquer nome dessa. Ele pode escolher qualquer nome desses três, porque o nome dele não tá ali. Então vai ser 3, escolhe 3 vezes. Tá, digamos que ele escolha o nome, sei lá, da Ana, tá? Tá bom. Aí, agora o Paulo. Então vamos lá. O Paulo, ele tem duas opções, tá? Duas opções. Ele tem uma opção entre dois nomes. Ele não pode tirar o nome dele, então ele é obrigado a tirar o nome da Cláudia. Então, de duas, ele tem um nome entre duas opções. E a Ana vai tirar aqui a Cláudia. Porque é a única opção que ela tem, né? Escolhe um. Esse 3 corta com esse 3, então vai ficar 3 oitavos. Alternativa D. Acabou. Não tem grandes problemas aqui nessa questão, tá? Não tem grandes problemas. É só usar um pouquinho da cabeça e princípio fundamental da contagem. Não gostei dessa solução. Tem outra. Permutação cíclica. A ideia da permutação cíclica é o seguinte. Imagina que eu tenho uma roda, uma mesa circular. Cadê o meu botão? Tá aqui. Uma mesa circular. E, bom, você concorda que a mesa não tem um lugar privilegiado, né? Não existe começo e fim na mesa, porque é um círculo. Então a gente vai adotar uma posição preferencial, tá? Porque justamente para a gente dizer onde que vai começar. Digamos que eu tenha N elementos. Então eu quero colocar esses N elementos aqui em volta da mesa, tá? Eu vou escolher o elemento número 1. Eu vou falar que é aqui que começa, tá? Bom, aí agora eu tenho tanto essa direção quanto essa. Tanto faz porque, enfim, não vai mudar nada. Começar da esquerda ou da direita. Então agora eu sei exatamente onde que começa e onde que termina. Então agora eu tenho n-1 elementos para colocar dispostos aqui nessas posições, tá? A partir do momento que eu sei o inicial, eu tenho n-1 elementos, eu tenho n-1 posições para colocar os n-1 elementos. Então, no caso aqui, eu vou ter n menos 1 fatorial maneiras de colocar os elementos, tá? E a ideia que a gente vai usar é mais ou menos essa. Ele não falou que ninguém pode retirar o próprio nome? Vamos fazer uma analogia, então. Aqui, retirar o próprio nome significaria que na permutação você permaneceu no mesmo lugar da mesa. Então, eu tenho uma mesa, tá? Então, Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana. E a questão aqui é que ninguém pode permanecer no mesmo lugar que estava. Depois da permutação tem que mudar. Então, repara que aqui, fazendo uma analogia com permutação cíclica, você não poderia ter ciclos de uma pessoa apenas. Então eu não poderia escolher só esses 3 caras
para fazer uma permutação cíclica e manter a Ana fixa. Nesse caso, nesse caso da questão, a gente pode escolher ciclos de 4, ou seja, escolher para permutar os 4 ao mesmo tempo, ou escolher 2 ciclos de 2. Então, escolhe 2 caras, permuta eles, escolhe 2 caras, permuta eles, para ter a garantia de que todo mundo sempre vai trocar de lugar e que ninguém vai permanecer no mesmo lugar. Esse que é o truque da questão. Então vamos lá, para 4 elementos, nós vamos ter o quê? Permutação cíclica, 4 menos 1, aquela ideia que eu discuti ali em cima. Você vai ter 3 fatorial, que é igual a 6 elementos, tá? E agora eu vou ter 2 ciclos de 2. Então, digamos assim, de novo, é apenas ilustrativo. Cláudia e Rodrigo, vamos dizer assim, né, na posição inicial, usando aquela posição que eu tinha colocado. Então, Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana. Então vamos lá. Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana. Então vamos permutar de 2 em 2, né? Vamos permutar de 2 em 2. Aqui. Então isso daqui vai ficar. A gente pode fazer como sendo Paulo e Cláudia, Rodrigo e Ana, é uma maneira. Dada uma configuração inicial, você tem uma permutação, ou então, trocando esses elementos do meio, você vai ter Paulo, Rodrigo, Cláudia e Ana, e trocando esses elementos aqui, você vai ter Paulo, Ana, Cláudia e Rodrigo. Então você vai ter 3 maneiras, né? Dada uma configuração. Aqui foi apenas ilustrativo, que era essa configuração inicial. Mas dada essa configuração inicial, escolhendo 2 ciclos de 2, você vai ter apenas 3 maneiras de permutar eles, né? Mais os 6 elementos, você vai ter 9, né? Então, como é que é a probabilidade? A probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o total, né? Então, casos favoráveis são 9 sobre 24, que é 4 fatorial, né? Isso daqui dá exatamente o 3 oitavos de novo, né? Aí agora, só deixa eu arrumar aqui a minha pressão da caneta, que tá muito pesada. Aí, agora... Pronto, assim tá bem melhor. Agora vamos para para a famosa permutação caótica. Então, permutação caótica. Ok? Bom, a ideia da permutação caótica é a seguinte: se eu tenho n elementos
e eu quero fazer uma permutação de tal modo que ninguém fique na mesma posição, na mesma posição, nenhum pode ficar na mesma posição. Então vamos pensar aqui. Vamos fazer primeiro todas as permutações possíveis. Então, que permutação caótica. Então eu tenho n fatorial maneiras de permutar esses n elementos, tá? Só que aí eu vou retirar desses n fatorial elementos os que ficaram, os que mantiveram a mesma posição, ou seja, que só ele permaneceu na mesma posição. Então, como que eu posso escolher isso? Vamos pensar o seguinte: eu tenho os n elementos aqui. Eu escolho uma certa posição dentro esses n, tá? Eu fixo ela está fixa, e as outras todas podem permutar. Então, como é que podem permutar de maneira simples, né? Então, como é que fica essa conta? Eu escolho dos n elementos 1 e o resto vai permutar livremente, numa permutação simples, tá? Só que aqui tem um truque. Por quê? Porque eu mantive, por exemplo, eu tenho uma sequência de três, tem uma sequência aqui, tal. Então eu mantive o 2 constante, tá? E mantive o 1 constante. Só que existem as permutações em que o 1 e o 2 permaneceram constantes. Só que aqui eu retirei essa permutação duas vezes. Eu retirei tanto na vez em que o 1 permanecia constante, quanto na vez em que o 2 permanecia constante. Tá? Então, por exemplo, isso acontece para vários outros. Então, vamos repetir a ideia. Vamos dizer que, por exemplo, aqui eu retirei na posição 3. Tá? Então, se eu peguei um elemento da... Eu retirei aqui, nesse caso, o da posição 3. Mas vamos pensar na permutação em que o 3 e o 4 permaneciam constantes. O 3 e o 4. Então aqui eu retirei essa permutação do 3 e 4 duas vezes. Na vez em que o 3 permaneceu constante e na vez em que o 4 permaneceu constante. Então eu não tiro só a vez em que um cara permaneceu constante. Eu também tiro todas as outras em que dois elementos permaneceram constantes, três elementos permaneceram constantes. Então eu tenho que repor esses caras que eu tirei, que eu contei duas vezes, né? Então aqui, dado dois elementos, dentre esses n, eu escolho dois elementos e o resto eu vou permutar normalmente. Só que aqui eu adicionei, né, a permutação em que eu adicionei a permutação em que 2 permaneceu constante, que eu já tinha retirado aqui duplamente. Só que aqui eu adicionei a permutação em que eu adicionei duplamente a permutação em que 3 permanecem constante. Então eu vou ter que retirar essas 3. Então, de n elementos, eu escolho 3 vezes n menos 3 fatorial. E assim vai. Até menos 1, n, escolhe n de 0 fatorial. Tá? É mais ou menos assim. E nesse caso, o nosso n é 4, né? Então a permutação caótica aqui ficaria o quê?
ficaria 4 fatorial sobre 4, escolhe 1, 4 menos 1 fatorial, mais n, escolhe 2, n menos 2 fatorial, menos, desculpa, aqui é 4, né? Aqui é 4, escolhe 3, de 4 menos 3 fatorial, mais 4, escolhe 4, de 4 menos 4 fatorial. Bom, vamos lá. Aqui vai ficar 4 fatorial menos 4 fatorial dividido por 1 fatorial, 4 menos 1 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial, mais 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial, vezes 4 menos 2 fatorial. Vamos lá. 4 fatorial sobre 1 fatorial, 4 menos 3 fatorial, vezes 4 menos 3 fatorial, e aqui mais 4 fatorial sobre 4 fatorial, e pronto, né? Porque 4 menos 4 é 0 fatorial é 1. Então, vamos lá. Aqui a conta tá grande, mas simplifica, né, esses termos. Cadê esses termos aqui? E a gente fica com o quê? A gente fica com 4 fatorial menos 4 fatorial, tá? Mais 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui vai ficar menos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial sobre 1 fatorial mais 1, tá? Então aqui cancela. Bom, aqui é 3 fatorial, eu errei, né? Aqui é 3 fatorial, desculpa. 3 fatorial. Aqui é 3 fatorial, né? Então, no caso, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 4 apenas, né? Vai ficar 4 vezes 3 sobre 3 fatorial. Então, aqui você consegue simplificar. Aqui vai ficar 8, né? Mais 1, 9. 9. E o número de casos totais, então, essas são as permutações que ninguém fica na mesma posição, né? Agora, permutações totais, então, são o quê? É 4 fatorial, né? Que é o famoso 24. Então, a probabilidade que eu quero é o quê? É a permutação caótica sobre a permutação total, que vai dar 9 dividido por 24. Simplifica por 3, então vai ficar 3 oitavas. De novo, a alternativa D.
Aí tem outras soluções também. Eu vou mostrar aqui algumas que os cursinhos fizeram. É, cadê? Aqui, o objetivo ele fez aquela loucura, né, de enumerar todas as possibilidades. Não sei, não acho que isso seja muito produtivo e que alguém vai conseguir fazer isso na hora da prova. Eles também mostram a fórmula via permutação caótica, mas não explicam a ideia, não explicam de onde que veio. Farias Brito, eles fazem com o diagrama de árvore, que é um pouquinho interessante também. É, é mais interessante, eu diria, o diagrama de árvore. E também eles escolhem fazer a segunda solução com permutação caótica. O poliedro é o que vai mostrar a ideia, né? Ele nesse quesito eu tenho que bater palmas aí para quem escreveu essa solução, porque de fato ele vai construir a ideia da permutação caótica, ele não vai simplesmente jogar a fórmula para você. Então, realmente ficou muito bom. E o ângulo aqui, sinceramente, fez a mesma solução que o objetivo. A ideia foi basicamente a mesma. Então, o que fica de lição aí? Não leva a sério o que. Não precisa levar a sério tudo que você encontra escrito nos livros ou em soluções assim, porque, tipo, mano, você não vai fazer assim na hora da prova, então, pra quê, tá ligado? Eu espero que tenha ajudado esse vídeo, eu espero que tenha contribuído para a elucidação dessa questão, para retirar um pouco das mistificações em volta dela. E no próximo vídeo eu vou trazer de fato a que eu considero a questão mais difícil da FUVEST, que é uma de polinômios que caiu em 2018, com as raízes da unidade. E essa sim, de fato, era muito difícil. Eu considero, não por causa das contas, porque quase não se tem contas nela, mas sim no requisito de conhecimento que você tinha que ter, que não é um conhecimento muito normal para vestibular, e não tinha como você fazer de outra forma, né? Você tinha que ter esse conhecimento para resolver a questão. Não é igual essa questão que daria para se resolver sabendo apenas o princípio fundamental da contagem. Não. Essa outra questão de polinômios, ela necessita de uma carga de conhecimento muito maior. E por isso eu julgo que é uma das mais difíceis, que já caiu na prova da FUVEST. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e muito boa noite.